todas, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, chamo-me Célia Lopes. Espero que este vídeo vos encontre muito bem e cheios de energia. Quero antes de mais aproveitar também para agradecer aos mais de 100 subscritores aqui no canal. Muito obrigada por estarem desse lado, pelas vossas partilhas e interações. Sem mais delongas, vamos então dar início a este vídeo. Bem, no vídeo de hoje vou dar então sequência mais uma vez a alguns conceitos introdutórios de teoria geral do direito civil iniciados em vídeos anteriores. Assim, falarei então da estrutura do negócio jurídico, pressupostos do negócio jurídico, requisitos ou pressupostos gerais de validade dos negócios jurídicos e, por fim, consequências da falta de legitimidade. Sem mais delongas, vamos lá começar. Quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que é a estrutura do negócio jurídico, importa em primeira linha sublinhar que o conteúdo ou estrutura do negócio jurídico diz respeito aos elementos intrínsecos do negócio, que deve então ser entendido como objeto social pretendido com a celebração do negócio jurídico. Assim, as realidades anteriores ao negócio entendem-se por norma como os pressupostos para que o próprio negócio possa então existir, possa então ter vida. E são assim esses pressupostos a capacidade das partes, a idoneidade dos objetos, que são no fundo a estrutura do negócio. Dito isto, o negócio jurídico é essencialmente um instrumento de regulação de interesses que se obtém através então da estipulação das partes ou da própria lei que integra então o negócio. Portanto, a regulação dos interesses usada pelas partes alcança-se através da produção de efeitos que foram então previamente queridos pelas partes. Assim, a produção desses efeitos corresponde então ao fim do negócio, que é, no fundo, a função do negócio, e está sempre correspondente com o próprio dos negócios e com a sua eficácia, obviamente. Portanto, temos assim 4 grandes temas a ter presente. Por um lado, os pressupostos do negócio, a estrutura do negócio e por fim, o fim ou o valor do ato, que são, no fundo, os efeitos. Portanto, o nosso Código Civil não se refere de forma muito expressa, de forma muito clara e objetiva a esta matéria. Ocupa-se, centra-se mais no negócio jurídico e no desenvolvimento da matéria da relação jurídica, como prevê os artigos 217 a 333. Portanto, é neste corpo do Código que encontramos então o fundamento do regime dos negócios jurídicos. Relativamente ao segundo ponto deste vídeo, que são então os pressupostos do negócio jurídico, é muito importante sublinharmos que o negócio jurídico, enquanto ato humano e voluntário, implica sempre uma ou mais pessoas na sua feitura. Portanto, cada autor do negócio, no fundo, representa uma vontade que é consubstanciada numa declaração, pelo que sem essas partes não existiria, por assim dizer, um negócio jurídico. Portanto, os efeitos do negócio jurídico não se referem necessariamente às partes que nele intervêm, não interessam só às partes, porque os efeitos de qualquer negócio jurídico podem interferir direta ou indiretamente com pessoas que são alheias à feitura do negócio. É preciso então distinguir entre as posições ocupadas pelas partes e posições ocupadas por terceiros. Assim, os efeitos dos negócios dizem respeito sempre a bens e podem criar, modificar ou ainda extinguir as situações de afetação dos mesmos à realização dos interesses das pessoas. Portanto, pode-se concluir que pode haver uma, 2 ou mais partes no negócio jurídico. Por exemplo, alguém que emite uma declaração e alguém a quem essa declaração for dirigida. A pessoa que emite a declaração aqui chama-se declarante ou agente no negócio. E a pessoa, por outro lado, que recebe a declaração é designado como declaratário ou então destinatário. Mas o ato só se torna perfeito quando há o intercruzar de uma ou mais declarações, ainda que uma delas seja uma simples aceitação de outra. Portanto, as partes aqui têm há um tempo e são simultaneamente declarante e declaratário. Além das partes, há sempre os preceitos. Por fim, a regulação de interesses mantido no negócio jurídico extravasa por vezes os interesses do próprio negócio e afeta terceiros que, no fundo, não ocupam no negócio a posição de partes.
Mas, contudo, é preciso ter atenção que nem todos os terceiros no negócio podem ser tratados de modo igual. Portanto, temos por um lado terceiros imediatamente, verdadeiramente interessados no negócio, que pode ser entendido como uma pessoa a quem o negócio unilateral é então dirigido ou a quem o seu conhecimento tenha interesse. Por outro lado, temos os terceiros mediatamente interessados no negócio, que são pessoas de modo indireto ou eventual, que podem ser afetadas pelo negócio jurídico de outrem e podem ver os seus efeitos então por um negócio celebrado entre sujeitos no qual eles não são parte. E ainda temos terceiros auxiliares, que cooperam no fundo na feitoria do negócio, mas não estão nem imediata nem imediatamente interessados. Intervêm, por assim dizer, acidentalmente no negócio. E por outro lado, temos ainda os terceiros indiferentes, que são as demais pessoas alheias ao ato que não cabem nos anteriores. Portanto, a distinção entre parte e terceiros tem aqui uma importância muito grande no sentido do regime do negócio, que se prende com um aspecto fundamental no efeito do negócio. Quando os efeitos dos negócios jurídicos interferem com terceiros, os requisitos de eficácia do negócio perante terceiros, em certos casos, ficam então dependentes de algumas formalidades. Portanto, por outro lado, os negócios jurídicos, quando estão aptos a produzir efeitos entre partes, no caso, mas só podem valer quando sejam levados ao conhecimento desses terceiros uma manifestação dessa transmissão, então são os atos sujeitos então a registro. Se, por exemplo, alguns atos podem ser invocados perante terceiros, também a lei tem de facultar a terceiros meios para que possam então acautelar, quando o efeito que as partes pretenderem com esses negócios não for, por assim dizer, favorável para eles. Dito isto, passamos agora para o terceiro ponto deste vídeo, que fala então sobre requisitos ou pressupostos gerais de validade dos negócios jurídicos. Portanto, nesta temática, quanto aos requisitos ou pressupostos gerais de validade dos negócios jurídicos, temos, em primeiro lugar, a capacidade, que se traduz então no modo de ser ou qualidade do sujeito em si. No domínio dos negócios jurídicos, fala-se normalmente de capacidade negocial de gozo ou capacidade jurídica negocial e da capacidade negocial de exercício. Temos ainda aqui neste âmbito a capacidade negocial de gozo, que é então a suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações derivados do negócio jurídico. Contrapõe-se, portanto, em capacidade negocial de gozo, que representa, no fundo, um absoluto impedimento ou proibição da titularidade de tais relações e, como tal, é insuperível. Por outro lado, temos a capacidade negocial de exercício, que é então a idoneidade para atuar juridicamente exercendo ou adquirindo direitos, cumprindo ou assumindo obrigações por atividade própria ou através então de um representante voluntário. Contrapõe-se então em capacidade negocial de exercício, no caso, que representa um impedimento ou proibição não absoluta da realização de negócios e, como tal, é superível, pois, pelos institutos, no caso da representação ou da assistência. Por último, temos a legitimidade, que representa uma relação entre o sujeito e o conteúdo do ato, no caso a relação jurídica que está em jogo no negócio, e contrapõe-se, portanto, a ilegitimidade, ou seja, a falta de tal modo que o sujeito não pode, com a sua vontade apenas, afetar esse direito ou essa obrigação. Passamos agora para o último ponto deste vídeo, que são então as consequências da falta de legitimidade. Em primeiro lugar, importa ter presente que o negócio praticado por uma pessoa não legitimada para interferir com os interesses que esse negócio regula fica, de certa forma, vinculada por um vício que vai afetar então o valor jurídico do negócio. O nosso Código Civil aqui não se ocupa especificamente da legitimidade, não tem um regime unitário sistematizado para este instituto, portanto está fragmentado pelo Código.
A análise das múltiplas situações do Código Civil permite-nos ter um conhecimento da diversidade de valores negativos reportados aos diversos negócios que se compreendem entre a nulidade, no caso, a anulabilidade e a ineficácia. Portanto, põe-se então a questão de saber se alguns destes valores podem ser considerados, protótipos da falta de legitimidade. E é muito corrente apontar-se o regime da nulidade, no caso, como típico dos negócios relativos a um direito que não tem titularidade. E é o caso, por exemplo, específico do regime da venda de coisa alheia como própria, nos termos do artigo 892 do Código Civil. Neste caso, o ato é nulo entre o devedor não poder então opor ao titular qualquer direito. E pode então considerar-se ilegitimidades, como por exemplo o autor do negócio exercer os poderes que lhe tinham sido conferidos, ou então as situações dos quais atuam sem as autorizações requeridas por lei e sem, portanto, requisitos, a falta de legitimidade no exercício do poder paternal. Assim, aqueles que não atuam para além dos poderes que lhe foram conferidos ou ainda sem legitimidade têm aqui uma sanção, que é, no caso, a anulabilidade, como prevêem os artigos 1893 e 1940 do Código Civil. Portanto, o regime da anulabilidade é muito estatuído na lei para resolver certas ilegalidades conjugais. Por fim, as consequências negociais da falta de legitimidade no valor do negócio, que é então afetado por certos vícios, nem sempre são irremediáveis. Portanto, é por isso que o Código Civil dá muita atenção à legitimidade superveniente no negócio. Pode então assim haver lugar à convalidação do negócio se isso se verificar e o negócio então torna-se válido como se não tivesse havido nunca ilegitimidade, como prevê o artigo 875 também do Código Civil. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram o canal, aproveitem, façam agora. Eu vou ficar à espera. Já subscreveram? Muito bem. Portanto, ativem o sininho de forma a estarem por dentro desta que é vasta área do mundo jurídico. Não esqueçam também de partilhar e de comentar, deixarem sugestões de outros vídeos que achem interessantes, de temáticas que queiram ver, portanto, abordados no canal. Muito obrigada mais uma vez. Vemo-nos no próximo vídeo e, como digo sempre, cuidem-se e aproveitem-o agora. Fiquem bem!